vamos voltar a ter algumas palestras presenciais e também os grupos de estudos e mediúnicos. Nesses grupos de estudos e mediúnicos, a proximidade é muita e alguns companheiros não quiseram vacinar. Como procedermos diante dessa situação? Devemos ser fraternos, respeitando o livre-arbítrio, mas, ao mesmo tempo, estamos correndo riscos. A maioria é contra a aceitação na reunião de quem não tomou a vacina. Peço uma palavra sua, Elahá. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero dizer a todos, não é nenhuma palavra de pessimismo, mas a pandemia nunca vai acabar. Essa gripe, essa doença, ela é como a gripe H1N1. Todo ano a gente se vacina, por quê? Porque as mutações do vírus ela vai acontecer. Nós vamos conviver com essa doença e a vacina vai ser um instrumento progressivo de organização da nossa sociedade dentro de uma nova realidade. Não estou dizendo com isso que a gente não vai poder voltar à vida de normalidade, assim chamada, que a gente tinha no ontem. Não. De repente, modelos mais eficazes de vacinação que vão garantir uma eficácia bem mais efetiva da que nós temos hoje, podemos ter em breve tempo. Isso é normal, porque as vacinas foram feitas dentro a toque de caixa para que a gente pudesse ter uma redução dos índices de óbitos que a gente estava tendo. E, evidentemente, que as pesquisas continuam e novas formas de aprimoramento dessas substâncias vão surgir, garantindo, certamente, num futuro próximo, uma vacinação com maior índice de acerto, tal como a gente tem hoje das vacinações contra a gripe, que possuem uma condição bem mais elevada de expectativa. Então, nós não podemos imaginar que vai chegar um momento em que, pronto, tudo vai normalizar e ela vai desaparecer. Ela não vai desaparecer, ela vai continuar conosco. E aí, as vacinas mais eficazes vão garantir para nós uma imunidade maior. Nós vamos combinar, de repente, a vacinação, que pode não ter uma eficácia maravilhosa, mas ela reduz a gravosidade da doença, em que as pessoas podem ser acometidas, mas não vão a óbito. Elas adoecem de uma maneira mais branda e conseguem, com isso, atravessar sem muito trauma. E aí aumenta a quantidade de anticorpos, fazendo com que ela fique ainda mais resistente, além da vacinação que ela recebeu. Então, dentro dessa perspectiva, o que vai acontecer do ponto de vista prático nas casas espíritas? O ideal é que nós tivéssemos um ambiente bem mais seguro para trabalhar, que nós, de fato, conseguíssemos ter um ambiente onde nós tivéssemos segurança absoluta que o retorno das atividades presenciais não ofereceria um risco às pessoas. Mas mesmo na condição da vacinação, a gente não está ainda com uma vacinação com absoluta capacidade de evitar com que as pessoas adoeçam. A gente tem visto, né? Houve uma queda da incidência, mas ainda existem pessoas que estão se infectando com menos intensidade, outras até estão tendo intensidade forte, porque a vacinação não é perfeita, ela possui seus níveis de sucesso, a gente sabe disso. Então, no retorno para as atividades presenciais, o ideal é que não fosse essa a realidade. Mas a realidade é essa. O retorno das atividades do ponto de vista presencial ainda se dará com uma perspectiva de insucesso dentro disso. O que se pode fazer, então, do ponto de vista prático? Ponto número 1. Por decisão da Federação Espírita Brasileira, a FEB, ela vem orientando para que as atividades presenciais ainda não sejam retomadas. A Federação Espírita Brasileira sugere que a gente faça ainda um aguardar para uma decisão mais à frente. Mas as casas espíritas têm considerado a necessidade de retornar para atender, para recolher e tal. Que penso, aí já é uma opinião pessoal minha, de uma sugestão, eu penso que nós podemos, a título de prudência, retornar às nossas atividades com um pouco de cuidado na questão da proximidade física entre as pessoas. Reduzir o número de pessoas no salão,
garantir um afastamento maior entre as cadeiras, não permitir com que os salões fiquem lotados, para que a gente não tenha a possibilidade de ser um vetor de contaminação. E nas reuniões mediúnicas, da mesma forma. Realizar as reuniões de maneira que não haja tanta proximidade. Se houver pessoas vacinadas ou não vacinadas no grupo, não é uma condição de absoluta segurança, porque mesmo que todos estejam vacinados, ainda assim eu não posso garantir que não haverá uma contaminação, porque eu pego na mão de uma pessoa que estava infectada, eu estou vacinado, eu não vou me infectar, por exemplo, mas a minha mão está com o vírus. Eu passo a transmitir como se fosse um objeto móvel que carrega o vírus. Aí eu chego em outro local, eu vou passar o vírus para outras pessoas, mesmo sendo vacinado. Ele está em mim, mas não como se eu tivesse infectado pela doença. E existirão os outros que, mesmo vacinados, apresentarão a doença, ainda que numa intensidade menor. Então, nem a vacinação de 100% do grupo é uma garantia absoluta de que isso não vai acontecer. Os não vacinados são um outro problema, porque eles são vetores ainda mais insistentes nesse processo de contaminação. Mas se a gente considerar que alguns estarão não vacinados e outros estarão vacinados, os vacinados, em princípio, terão os anticorpos para reduzir a gravosidade da doença em si. Então, na prática, o que eu aconselharia? Que a gente conversasse com a nossa federativa para verificar quais são as orientações que a federativa tem. Do ponto de vista da FEB, a orientação é aguardar um pouco mais. Algumas federativas estão flexibilizando a abertura das casas. Então, a gente começa não com a intensidade que tínhamos antes, com maior afastamento nos salões, cuidando um pouco mais, e nas mediúnicas a mesma coisa, não facilitando com que todas as pessoas estejam tão próximas. A gente tenta criar um ambiente mais esparso, onde a comunicação possa se dar sem tanta proximidade física. Uma doutrinação não tão colada no médium, um trabalho onde os médiuns não fiquem tão próximos na mesa mediúnica, trabalhar em ambientes mais abertos, realizar as reuniões mediúnicas no ambiente, por exemplo, do salão de palestra, onde existe uma maior facilidade de afastamento das pessoas. Algumas medidas nesse sentido. Agora, se nós tivermos que conversar com as pessoas sobre isso, eu aconselho que a gente leia a questão 841 de O Livro dos Espíritos, aonde diz o seguinte: o que fazer quando as pessoas pensam diferente de nós e você tem que dialogar com elas? Você deve ou não dizer para elas as coisas que você pensa e que divergem do pensamento do outro? Dizem os espíritos, deve dizer, mas tem que atentar para usar sempre brandura e mansidão nas palavras, porque se há pretexto de falar o que eu tenho para dizer, na crença de que eu esteja certo e o outro errado, eu usar as palavras duras e agressivas e eu estabelecer um processo de contenda, eu perco a razão não pelo conteúdo, mas pelo método que eu estou usando para tentar levar essa informação para os outros. E assim, portanto, nós devemos trabalhar dentro das atividades espíritas. Se existe divergência de pensamento no grupo, utilizemos dessa ferramenta, questão 841 de O Livro dos Espíritos, e assim organizemos o trabalho dentro do propósito do amor, da razoabilidade em termos da relação entre as pessoas, e não um espírito de contenda. E para fechar, a gente usa a questão 842, que é a questão seguinte, que diz o seguinte: entre os que contendem, qual é o que está certo? O que ama mais, o que perdoa mais, o que entende mais, o que entrega mais de si na direção do outro, que é uma pergunta do Livro dos Espíritos, e é a resposta de uma outra pergunta que está após a mensagem Os Bons Espíritas. Pergunta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Entre os que se perfilaram no Espiritismo, alguns se desviaram. Como saber os que se encontram no bom caminho? A resposta é muito parecida com a resposta da 8412. É os que amam mais, os que entendem mais, os que expressam mais amor naquilo que fazem. A verdade, portanto, pode se perder se ela for tratada com desamor e com violência.